Boa noite, amigo internauta, boa noite, telespectador do Pautando. Hoje, 5 de maio de 2020, mais uma vez, João Gabriel e eu aqui nos estúdios do Jornal da Cidade, trazendo para você as notas, as informações, as matérias do Jornal da Cidade. Boa noite, João, prazer imenso, tudo bem? Tudo bem, Albert, boa noite a todos que estão nos assistindo. Também desejo bom dia e boa tarde para quem nos assiste em outros horários. Como sempre, eu convido quem estiver nos assistindo pelo Facebook a curtir a página do Jornal da Cidade, para receber as atualizações do nosso conteúdo que a gente produz todo dia. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, tem um botãozinho de inscrição no nosso canal. Se inscreva, ative as notificações também para receber alertas aí sobre conteúdos que a gente posta naquela rede social. Hoje, terça-feira, 5 de maio, completa-se 18 anos do título da Associação Atlética Caldense aqui no Estádio Municipal Dr. Ronaldo Junqueira, frente à equipe do Nacional de Uberaba. Naquele ano, as equipes da capital não participaram do Campeonato Mineiro, né, João? E para a história da Federação Mineira, Poços de Caldas e a Caldense configura como a campeã mineira de 2002 naquele momento. E domingo completou também 5 anos, né? Meia década, né? Da conquista do vice-campeonato mineiro também, lá na cidade de Varginha, e onde a Caldense chegou invicta até a última partida, sendo derrotado por um gol irregular do atacante Jô. Então, duas boas notícias da Associação Atlética Caldense em meio a essa situação que nós estamos vivenciando aí do vírus, né? É isso aí, eu estive nas duas finais, né, aqui em Poços de Caldas, né, foi muita felicidade, muita alegria, né, acho que poucas vezes a cidade esteve tão, né, alegre como foi naquela final lá de 2002, que a Caldense venceu o Nacional de Uberaba, né, por 2-0, gols do o Carioca e o Gustavinho, Gustavinho Carioca, né, que fizeram os gols. O Carioca, inclusive, falecido já, né, o Albert. E depois, em 2015, eu também estive lá em Varginha, né, para assistir. E como o Albert bem chegou, a Caldense eu acho que até entrou em campo como favorita, né, porque ela conseguiu empatar em 0-0 pelo jogo, né? Foi uma partida ali bastante equilibrada e teoricamente jogando em casa, né, porque estaria aqui em Varginha com um apoio muito mais maciço da torcida, né, do que foi, evidentemente, lá em Belo Horizonte. Apesar do que, viu, Albert, eu tive lá, todo mundo estava torcendo pro Atlético lá, viu? Sim. Da população de Varginha. Claro. Tava todo mundo torcendo pro Atlético lá. Tava cheio lá de torcedores, evidentemente, da região, né? Aqui no sul de Minas tem, principalmente nas cidades que não tem ali muita identidade com futebol, não tem clubes fortes que nem Poços de Caldas, então o pessoal da região costuma torcer para Cruzeiro e para Atlético, né? Você vê que é uma situação interessante. Aqui em Poços de Caldas, evidentemente que tem muita gente que torce para o Cruzeiro e para o Atlético, mas você pode perceber que a maioria das pessoas não são nascidas em Poços de Caldas. Verdade. Torcedor do Atlético do Cruzeiro aqui em Poços de Caldas não é nascido não são aqui. Nascidos. Evidentemente que tem claro, nascidos em Poços de Caldas, mas por que não tem tanto Poços Caldense torcedor dos dois times? Porque existe a Caldense. Sem dúvida. Você não vai torcer contra o time da sua cidade. João, chegou um comentário a nós essa semana em relação às feiras livres. Muitos feirantes que aqui vêm aos finais de semana, principalmente das cidades circunvizinhas, Cabo Verde, Caldas, Santa Rita, conseguem fazer a sua feira aqui, trazer os seus produtos para serem vendidos aqui em Poços de Caldas. Diferentemente de muitos produtores de Poços de Caldas que não estão conseguindo entrar nessas cidades circunvizinhas para vender os seus alimentos. Então acaba sendo aí uma situação um pouco conflitante, porque Poços de Caldas abre as portas para os produtores da região. E a região não está abrindo a porta para os produtores de Poços de Caldas com medo de levar o vírus para essas determinadas cidades. É uma situação complicada, né, João? Em algum momento da semana passada, Albert, você falou exatamente alguma questão parecida a isso. Não especificamente sobre feiras livres, mas você falou da necessidade e da importância do prefeito Sérgio se integrar com os prefeitos da região. Sem dúvida, você lembra que você falou isso aí? Então o Albert até defendeu que ele achava que era importante o prefeito entrar em contato aí com os prefeitos da região para saber ações que estavam sendo desenvolvidas, inclusive questões desse tipo, Sem né? dúvida. Porque assim, é complicado, né, Albert? O feirante de fora vem aqui e o feirante daqui trabalho não vai daqui fora, não pode né? sair. Então fica uma questão complicada. Eu imagino que deva ser, evidentemente, uma precaução por conta aí do vírus, mas também, de qualquer forma, essas cidades que você está mencionando, especialmente Caldas, as outras eu não tenho certeza, mas Caldas já flexibilizou o comércio lá, né? Evidentemente que também tomando todas as medidas necessárias. Então eu acho que o feirante de Poços de Caldas, também tomando as medidas de precaução necessárias, da mesma forma que toma aqui nas feiras livres, né, Albert, poderia continuar fazendo lá a venda dos produtos deles lá, né? Então, mas assim, é principalmente uma questão de entendimento entre os prefeitos. Inclusive o prefeito de Águas da Prata também veio às redes sociais preocupado com relação à flexibilização de Poços de Caldas, tal qual
Nós citamos a semana passada o Daniel, que é o presidente da Associação da Pedra Branca lá em Caldas, preocupadíssimo em relação a isso, porque Poços de Caldas é o polo regional aqui dessas pequenas cidades no entorno, e ela flexibilizando da maneira que flexibilizou, o próprio prefeito de Águas da Prata preocupado em relação à possibilidade. Por quê? Porque muitos munícipes daquela cidade vêm a Poços de Caldas adquirir alimentos, roupas, enfim, gastar no comércio local. E da forma que está sendo colocado, a sua live deixa aí uma preocupação muito grande também, né, João? Ô, Albert, aí isso que eu falo igual em relação à semana passada. Faltou o nosso excelentíssimo senhor prefeito municipal de Poços de Caldas, por ser o polo regional, João, de chamar todos para uma reunião em relação a isso. Faltou um pouco de inteligência nessa parte. Mas será que o pessoal de Águas da Prata não está sendo barrado ali na entrada? Porque só está podendo entrar a placa de fora de pessoas que comprovem que estão vindo trabalhar aqui. Então a pessoa vir fazer compra aqui não vai poder entrar. Né? Então assim, eu acho que assim, talvez essa preocupação do prefeito ele talvez não se concretize tanto. Assim. Evidentemente que pode ser que a pessoa vem aqui, né, de Águas da Prata para cá, porque trabalha aqui e aproveita e vem fazer compra muita gente também, trabalha né? aqui, é verdade. Então, mas assim, não é 100%. Mas se ele tiver com o carro da Águas da Prata com uma carteira de trabalho falando que trabalha aqui em Poços de Caldas, ele pode entrar com o carro da Prata. Não, sim, ele pode entrar, mas ele não pode simplesmente vir aqui fazer compras. Ah, não, só para compras não. Ele é morador de Águas da Prata, trabalha em Águas da dúvida. Prata, em São João, ou qualquer cidade ali do entorno, e vem aqui em Poços para fazer compra. Aí eu acho que ele não vai poder entrar. Da mesma forma está acontecendo ali no Parque Pinheiros, Albert, até no começo aí da pandemia, né? Falou-se aí que não estava tendo mais aquele bloqueio, sim, né? Mas tá tendo, e o bloqueio, inicialmente, parece que era até lá no posto da Polícia Rodoviária, mas agora está ali no Parque Divisório, né? Desculpa, no Parque Pinheiros. E, inclusive, quem está fazendo esse monitoramento é a própria Guarda Municipal, né? Sem dúvida. E nós sempre preocupados com tudo que acontece no dia a dia da cidade, né, João? A gente fica trazendo para que as pessoas tenham esse tipo de informação, porque muitas das vezes a imprensa, de uma maneira geral, exceto o Jornal da Cidade, nós aqui do Pautano, trazemos a realidade dos fatos que acontecem em Poços de Caldas. Então, nada mais justo sermos honestos com os nossos telespectadores, os nossos amigos internautas, mostrando a realidade não só de Poços de Caldas, mas também das cidades circunvizinhas preocupadas com o que está acontecendo em nosso município. Tem um fato também, Albert, que surgiu nas redes sociais nesses últimos dias, aí, principalmente depois da flexibilização, foi em relação aí também ao comércio de Poços de Caldas do setor turístico. Né? Então a gente já falou algumas vezes aqui na semana passada que o setor turístico e o setor hoteleiro, né, vão ser possivelmente, e o setor cultural os também, últimos vão ser voltar, os últimos a voltar. Né? Tem muita loja aí que está fechando. Hoje eu estava vindo aqui para o jornal, eu passei em frente de algumas lojas aqui no entorno aqui, já fechadas mesmo, com placa de alugas. Né? Então, assim, lojas que até então, antes da pandemia, estavam funcionando bem ou mal, né? Estavam abertas e agora já estão fechadas. Né? Então, eu vi pelo menos umas 3 lojas aqui no meu caminho aqui, que estão fechadas. Então, é um fato preocupante. Né? E as lojas também do setor turístico, elas estão fechadas. Sem dúvida. Ali na Praça Pedro Sanches, por exemplo, tem várias lojas ali do setor turístico que estão fechadas. Tem bares e restaurantes que optaram por não reabrir. Não reabrir ainda. A gente cita, por exemplo, ali o caso do Pietro, né? Minas Chopp também, na praça, também não abriu. Eles optaram por abrir, né? Aí, nesse caso, eu considero que também, além da questão aí da preocupação do vírus, mas pesa muito mais ainda a restrição de presença de público dentro desses estabelecimentos, né? E às vezes, Albert, fica mais caro ser abrido do que manter fechado. Com certeza. Né? Porque é água, é luz, é funcionário, né? Então é um custo bastante alto aí. E tem também, né, Albert, também a reclamação que o pessoal continua fazendo em relação aos editais de turismo, né? Esses editais de turismo aí, eu sinceramente acho que a prefeitura teria condições de contornar essa história simplesmente porque esse dinheiro aí vem do DME. O DME, né, os editais de cultura. Então, o DME repassa... esporte, né, que suspenderam. Mas hoje, inclusive... Não, você suspendeu cultura, esporte e promoção social também. Suspenderam os 3, né, editais. Então, assim, esse dinheiro, no caso aí da cultura, do esporte eu não sei se também vem do também, DME, junto, mas o dinheiro, o DME repassa o dinheiro para a prefeitura, aí a prefeitura faz, porque antes tinha um programa de patrocínio, né, patrocínio, mas por conta de uma problema de legislação, eles tiveram que mudar o formato. Então, Albert, a minha sugestão, não sei se você vai concordar,
tanto para os gestores culturais quanto para a prefeitura, é o seguinte: esses projetos culturais que acontecem por meio de editais de cultura, eles são realizados ao longo do ano, Sem dúvida. não o ano todo. Não. Então, o que isso quer dizer? Eles são realizados só alguns meses. Então, o que eu proponho, né, e eu acho que é uma sugestão, seria o seguinte: a prefeitura manter os editais de cultura de 2020, ainda que não tenha nenhuma apresentação, né, pague ali o pessoal, e esse pessoal dos projetos se comprometa, né, a 2021 executar o dobro de ações. Sem dúvida, é uma ideia. Então vamos supor assim que o projeto fosse 5 meses, seria faria 10 meses. Sem dúvida. Né? Ele receberia o 2021 normalmente, só que trabalharia dobrado. Ele receberia 2020 e 2021. Vamos dúvida. supor que em 2020 não tem condição de ter apresentações, porque tem ainda 2021 faz 2021 dobrado. faz Verdade. o dobro das Boa apresentações. E quem, evidentemente, não cumprisse o requisito ali, né? Estaria suspenso em 2022. Seria suspenso ou teria que restituir o dinheiro aos cofres públicos. Seria uma forma de criar um auxílio emergencial do artista. Auxílio emergencial para os artistas. Os artistas. Ou seja, você não está dando o negócio para o artista, você está adiantando um valor para ele depois apresentar exercer a sua função. Eu acho que é a melhor solução, mas aí tem aquele detalhe, né? Precisa querer, né? Político, né, João? Precisa querer, aí já não é comigo. Mas você acha que foi ideia dada por você? Com certeza o prefeito não vai acatar, viu, João? Não, mas assim... Infelizmente, tudo que vem da oposição, raro ele aceitar uma ideia, né, João? Eu não tenho a vaidade de querer crédito de nenhum, forma alguma. Até não precisa nem falar. É uma ideia que está sendo dada para ajudar, igual você colocou, um auxílio emergencial aos artistas de Poços de Caldas, no qual nós somos solidários e da forma que fizeram, ficou muito ruim. Agora, se suspendeu tudo, hoje eu vi nos editais. A Flipostos foi assinado o contrato com o DME. Então, se já suspendeu de todos, deveria suspender também da Gisele. Nada contra a Gisele, tenho uma amizade muito boa com ela, mas a princípio não vai acontecer também. 250 mil 250 mil reais a feira literária dela, a Flipostos. Todos os editais, com quase, certeza. Né? Não sei qual que é o valor. Não é mais, mas assim... Ajudaria muito, né? No caso, se não tem como você privilegiar um em detrimento do outro. Até porque a própria Flipostos também não está confirmado que vai acontecer em agosto, né? Ela foi remarcada para agosto, mas pode acontecer de chegar em agosto e não ter. É verdade. Né? A gente espera que tenha, né? E que a aconteça normalmente, volte à vida normal. Alguns estudos aí holandeses, hoje eu estava vendo na internet, já estão bem avançados, conseguiram isolar o vírus. Isolando já ajuda muito para que possa conseguir uma vacina. E é claro que não é de imediato. Ao longo do tempo, deva acontecer essa vacina aí e ajudar a população. Vamos, eu só queria, só para a gente completar essa questão da cultura, Albert, rapidinho, eu vi algumas críticas, até eu acho que no seu grupo, o pessoal postou, hoje de manhã, o pessoal fez algumas críticas aí, falando assim que os artistas de Poços, eles precisam parar de mamar nas tetas, aquelas expressões, né? Absurdo. Só que assim, o cara trabalha com isso, né? Evidentemente que ele não vive só da arte via recurso público, ele também faz as atividades particulares, só que às vezes não é o suficiente, né? São artistas de pequeno porte, né? São pequenos empreendedores culturais, né? Eles não têm, às vezes, condições de se manter por longos tempos sem poder praticar atividade, principalmente porque o decreto não flexibilizou a atividade cultural em Poços de Caldas. Então eles estão de mãos atadas. Então como é que eles vão trabalhar sendo que eles não podem trabalhar? E o que eu fico mais triste... E só para concluir, também o pessoal fala, mas esses artistas aí, não sei o quê, ninguém vê. As pessoas veem, sim. Claro eles se apresentam em escolas, eles se apresentam em instituições, eles se apresentam em praças públicas, entendeu? Da mesma forma que a própria Flipostos. A Flipostos mobiliza toda a cidade, a região, traz cultura, traz conhecimento. Então, assim, é um evento importante. Públicos diferentes, né? Cada um do seu público, do seu tamanho de público, mas não importa. São atividades importantes para o município. Tanto a Flipostos quanto os pequenos artistas que movem a cadeia produtiva cultural daqui. Somos solidários a todos os artistas de Poços de Caldas. Esperamos que essa ideia que o João deu, quem sabe o prefeito possa acatar e levar conhecimento aí e, quem sabe, implementar para esse ano 2021 e 2020 que nós estamos enfrentando. Vamos lá. Eu não quero nem crédito. Não, alguém pode até falar que a pode ideia... falar que foi ele lá, não tem problema não. Eu não quero crédito nenhum, não. A manchete do final de semana, Albert, foi o seguinte: mulher de 91 anos morre sob suspeita de ter contraído a quarta o vírus. Morte, Mas aí, na verdade, depois a prefeitura já divulgou que ela morreu, mas não foi por conta do vírus. Ela estava ali com mal de Alzheimer, outras complicações, então permanece as 3 mortes ainda de Poços de Caldas. Suspeita de ser o vírus, mas na verdade não foi. A prefeitura divulgou essa informação. Também é uma informação que a gente divulgou aqui no final de semana
foi a seguinte, Albert, essa aqui é interessante, a quantidade de leitos influenciou na flexibilização, aponta estudo. Esse que foi o estudo, né, que o comitê gestor lá de enfrentamento ao vírus desenvolveu para respaldar a flexibilização, né? Então considerou-se aí que Poços de Caldas tem uma quantidade suficiente de leitos, tanto na rede particular quanto na rede privada, na rede pública, que permitiria, né, flexibilizar da forma o comércio e, eventualmente, se precisasse ter internações, iria dar conta. Sim. Então, esse estudo aqui foi o que a gente fez essa matéria, destacando esse ponto aqui. Também, uma outra notícia aqui que a gente destacou aqui, só para a gente encerrar, foi o seguinte: circulou uma fake news aí no final de semana, dizendo assim que quem estivesse circulando sem máscara dentro dos veículos seria multado pela Polícia Militar. Mentira, fake news mesmo. É fake, né? Dentro do carro você pode ficar sem a máscara, ou pode ficar com a máscara, tanto faz, não vai ter tanta diferença. O importante é, depois que descer do carro, estar de máscara. Vamos chamar um breve intervalo, são 15 segundos. Retornaremos dentro de poucos segundos com o Pautando, a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade. Retornamos ao vivo aqui nos estúdios do Jornal da Cidade e agora repercutiremos as matérias do Jornal da Cidade de hoje e as notinhas do Pautando. Vamos lá, João? Vamos lá, a manchete de hoje do Jornal da Cidade foi a seguinte: Prefeitura pretende distribuir 100 mil máscaras nos próximos dias, fez aí uma chamada pública e comprou essa quantidade de máscaras, aí já possivelmente com recursos que recebeu do governo do estado e talvez do governo federal, né? Também, né? Então fez essa aquisição importante. Nas feiras começou sábado, já estavam distribuindo. Começou na verdade sexta-feira, sexta, sábado e domingo, fez distribuição em 4 feiras aqui de Poços de Caldas, né? E ajuda muito. Hoje não, ontem, né, começou a distribuição nas UBSs, né? E aí vai distribuir 100 mil máscaras aí ao longo desses dias aí, ou seja, é praticamente mais da metade da população de Poços, né? Poços tem 167 mil habitantes, então 100 mil máscaras, né? Aí abrange a maior parte da população, que todo mundo, no final das contas, acaba tendo uma máscara. Já, né? Eu tenho, o Albert tem, todo mundo tem, eu tenho certeza que todo mundo está nos assistindo. E a única forma de prevenção até sair a vacina, né? E principalmente porque precisa da máscara para você entrar nos estabelecimentos comerciais. Verdade. Próxima matéria? Próxima matéria é a seguinte: a Prefeitura também desmentiu outra fake news, Albert, a respeito aí de um surto de contaminação de profissionais da saúde, né? Nada a ver. Na verdade, atualmente são 3 profissionais de saúde que tiveram, né, o teste positivo para o vírus, né? São 2 médicas e uma nutricionista, né? E não é aquele surto que as pessoas estavam divulgando aí no WhatsApp, então é mais um fake news. A prefeitura até teve que criar, né, chegar ao ponto de criar uma ferramenta, né, para desmentir fake news, né? Então, essa ferramenta pode ser acessada lá no sistema de ouvidoria digital da Prefeitura, tem ali no site da Prefeitura todas as informações de acesso a esse sistema. E ainda falando sobre cultura, Albert, a festa de São Benedito deverá ser realizada em outubro desse ano, a Prefeitura realmente confirmou, né? A festa de São Benedito, teoricamente, teria que ter começado na sexta-feira, né? Dia 1º de maio, né? Para se encerrar dia 13, e a Prefeitura pretende aí transferir ela para outubro. A gente espera, como a gente falou que a Flipos seria em agosto, né? A gente espera que já tenha se resolvido, ou pelo menos minimizado, né, os problemas da pandemia, né? Para realizar o Flipos. A gente torce também para que a festa de São Benedito, enfim, possa ser realizada em outubro. Eu não sei a data, Albert, mas eu imagino que a data mais adequada seria de 1º a 12 de outubro. Também. Né? 12 de outubro é o dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Coincidiria ele com também um feriado, né, sem querer, né, de São Benedito, né, então poderia ser ali a data mais adequada, né. E aí, agora a gente tem que aguardar realmente para saber, né, se a pandemia vai dar uma diminuída, né. Tomara, né, João, porque da forma que está, a gente tem visto aí alguns analistas, médicos, cientistas preocupados com essa flexibilização Brasil afora e preocupados com relação aos números. Vamos esperar que as coisas possam tomar um rumo diferente do que está sendo colocado, porque é preocupante tudo isso que vem acontecendo no Brasil afora. Só para a gente encerrar aqui os comentários da edição de hoje, Albert, também começou na sexta-feira, 1º de maio,
o atendimento ali no Postos Fácil, né, daquele centro de informações que a Prefeitura desenvolveu ali para atender empresários, empreendedores e também pessoas em busca ali de informações sobre o auxílio emergencial, né? Mas a maior procura que teve, né, foi de informações sobre como conseguir o seguro-desemprego. O UAI, que é a agência responsável para poder fazer a captação dos funcionários que foram demitidos, está fechado. Tem que fazer online, não consegue fazer. Os aplicativos, infelizmente, muito ruins. A Caixa Econômica Federal, ontem eu fiz uma postagem também, João, a gente não culpa servidor da Caixa Econômica, funcionário, de forma alguma. A gente culpa os governantes que não investiram em tecnologia, principalmente na Caixa Econômica e no Banco do Brasil, que estão aí há anos-luz atrás de Bradesco, Santander, Itaú, e a população enfrentando filas e mais filas para serem atendidos. É o que está acontecendo também lá no Postos Fácil. As filas são grandes e as pessoas tentando um modo de que possam entrar com o seguro-desemprego. Numa situação dessa hoje que estamos enfrentando de pandemia, a população está enfrentando aí muito gravemente com falta de recursos financeiros. O servidor da Caixa do Banco do Brasil não tem culpa nenhuma, né? Ele simplesmente cumpre ordens, né? Então a questão vem de cima, né? Como o Albert mencionou, né? Mais investimento em tecnologia de informação, né? Aprimoramento dos sistemas, mas a gente falou isso semana passada, Albert, que também foi uma coisa que aconteceu meio que de repente, rápido, né? De repente. Então, assim, parece que não houve o planejamento adequado, né? A lição que vai ficar é que numa próxima eventualidade dessa natureza, já tá mais o sistema já esteja mais verdade, preparado para fazer o atendimento. Mas, de qualquer forma, o pessoal está enfrentando muita dificuldade. Ontem foi o primeiro dia útil depois da flexibilização do comércio. A gente viu longas filas ali nas agências da Caixa aqui no centro. Tem 3 agências da Caixa, né, Albert, ali na Lagoas, e 2 aqui na Rua São Paulo, né, outra da São Paulo aqui na esquina com a Santa Catarina. Filas muito longas, ali, passando de um quarteirão. Sem dúvida. Vamos às notinhas do Pautando? Vamos lá. Notinha do Pautando do final de semana é um assunto até que a gente comentou no programa de quinta-feira. Na véspera da reabertura do comércio em Poços de Caldas, o que se percebeu no centro da cidade foi um grande fluxo de veículos. Sem a presença da Zona Azul, ficou praticamente impossível estacionar na área central, o que acabou mostrando que o sistema de estacionamento rotativo é fundamental para a mobilidade urbana. Então, lá na quinta-feira a gente já havíamos comentado. Né? Necessita-se da Zona Azul para o comércio funcionar normalmente. É isso, a flexibilização do comércio a partir dessa sexta-feira permitirá saber se o comércio terá condições de continuar a funcionar nas próximas semanas. Tudo dependerá de como a população irá se portar, já que em outras localidades onde houve a flexibilização também ocorreram aumento de casos. A gente espera que não ocorra. Tomara aqui, que né? não. Inclusive, de ontem para hoje, né, de anteontem para ontem, os números se mantiveram em termos de contaminados, né, João? Então, só aumentou as notificações, né? Até ontem foram 22, hoje eu não vi ainda a atualização. Vamos aguardar até a tarde aí os novos, até a noite, os novos números. Eles divulgam depois das 6 horas. Depois das 6 horas. Mas eu ainda não entrei ali para ver. Entramos aí então saber. Não sei se mudou, esperamos que não, né? A próxima notinha é a reabertura do shopping a partir de sexta-feira chegou a causar questionamentos de vereadores à prefeitura, já que no decreto municipal de terça-feira, 28 de abril, não havia previsão para funcionamento do local. No entanto, um plano de contingenciamento aprovado pela prefeitura que permite a reabertura restrita do empreendimento. Teve vereadores aí que reclamaram, que de fato eu não vi no decreto lá, mas eu acho que eles apresentaram da mesma forma que a Caldense está tentando, né? Reabrir o clube. O mercado fez. Eles apresentaram a parte ali, então realmente não constava no decreto. A próxima notinha, apesar da flexibilização, ainda há várias correntes contrárias à medida. Com base no índice de contágio no Brasil, estima-se que em Poços de Caldas, com uma população de aproximadamente 170 mil habitantes, na verdade 167 mil, né, Albert? Se 10% se contaminar e desse percentual 7% desenvolver a doença, a forma grave da doença, existe a possibilidade de quase 1.200 mortes. É uma estimativa que a gente espera que seja só estimativa. Tomara, né, João? E a última notinha, com os 480 testes rápidos que devem chegar a Poços de Caldas nos próximos dias, a expectativa é de que haja uma atualização mais próxima da realidade em relação aos casos, uma vez que é recorrente a percepção de que existem subnotificações do vírus na cidade. O vereador Paulo Tadeu é um dos que considera que pode estar realmente existindo a questão da subnotificação, ou seja, João, né, mais casos que existem, mas ainda não entraram na estatística oficial. Sabe quanto custa um teste rápido desse hoje? Não. R$160. Se comprasse 2.000 testes, custava R$320 mil para quem recebeu 5,8 milhões do governo federal através do Ministério da Saúde. Dá para ter se comprado, né, seu Moscone, né, seu Sérgio? Posto de Caldas não pode ficar da forma que está, o comércio aberto, sem ter os testes.
As cidades, mundo afora, só conseguiram segurar a pandemia graças aos testes que foram realizados. Os Estados Unidos e o Brasil que não estão fazendo, que não fizeram, que agora fazem, e o Brasil que não está fazendo, e Portugal até agora só 64 ou 74 foram feitos nesse período, conforme números levantados aí dias atrás, mostra a incoerência em relação à abertura de não ter os testes. O teste e o EPI são, acho que, os dois principais instrumentos ali de combate ao vírus, né? O teste vai permitir identificar se a pessoa tem ou não, e o EPI protege o servidor que está ali na linha de frente contra possíveis contágios. Dois assuntos que nós criticamos muito aqui, né, João? Falando, falta de EPIs e falta de teste. Eu acabei de falar aqui que são 3, né, profissionais de saúde até então contaminados, né, por conta daquela questão da fake news que começaram a soltar, né? Mas são os 2 instrumentos mais importantes, até porque não existe remédio nem vacina, né? Sem dúvida. Pautando de hoje, quinta-feira, live. Partidos de centro-esquerda de Poços participaram na noite de ontem de uma live no Facebook para debater a flexibilização do comércio em Poços de Caldas. Participaram representantes do PT, PCB, PSOL, PDT, Cidadania e Rede. Eu estive acompanhando ontem a live que eles fizeram, parabenizar a todos, o Eduardo, o Lucas, o Gerson, o Thiago, a todos que participaram, faltam mais 2 que eu não lembro os nomes, mas mostra a preocupação de ambos em relação ao que está acontecendo na cidade. Esperamos que mais outras lives nesse sentido possam acontecer e com isso realmente trazer aí o que está acontecendo no dia a dia da nossa cidade, né, João? Todo debate é importante, né, Albert? Com respeito, né, com educação. Claro, acho que sem dúvida. Sempre vale a pena a gente ouvir, escutar, ainda que não concorde, a gente sempre pode extrair alguma coisa positiva, né? Então iniciativas desse tipo aí são sempre bem-vindas, que outras correntes aí também possam debater o assunto. Pós-quarentena. Ontem, no primeiro dia útil após a flexibilização do comércio, o que se viu na área central da cidade foi uma grande quantidade de veículos e pessoas circulando, como se não houvesse pandemia de Covid-19. Há que se considerar que o período costuma levar muita gente ao centro, por ser época de recebimento de pensões e aposentadorias e pagamento de contas. Pelo menos se observou que a grande maioria das pessoas estava circulando de máscaras. Eu acompanhei bem de perto ontem, sábado, 90% das pessoas nas ruas de máscara, João, isso ajuda um pouco. Minimiza a transmissão do vírus e a gente sabe que se a população não ajudar, nós podemos ter um surto muito grande na cidade em relação a esse problema que está acontecendo no mundo afora também, e Portugal não deixa de ser diferente. Ontem estava bem cheio. Ontem, no caso, estava até mais cheio do que hoje, viu, Albert? Pelo menos no período da manhã, estava muita gente circulando ontem. Felizmente, a maioria estava de máscara, né? Verdade. Mas estava com muito carro na rua e a Zona Azul já voltou a circular, né? Se a Zona Azul não tivesse, seria ainda pior a situação. Bem complicado. Mas, de qualquer forma, o pessoal, pelo menos em questão de máscara, estava usando. Agora, o distanciamento social, a gente percebia também essas filas que a gente mencionou agora há pouco lá da Caixa, né? O pessoal estava relativamente um pouco próximo. Lojas de departamento também com muitas filas, né? O pessoal também estava ali numa distância ali, talvez inadequada, né? Mas, de qualquer forma, pelo menos as máscaras o pessoal está usando. Os locais com maior fluxo de pessoas foram as lojas de departamento, né, como eu acabei de dizer, e lojas de comércio popular, onde se verificou longas filas para atendimento da população. Já as agências da Caixa do Centro voltaram a registrar também longas filas de pessoas em busca do auxílio emergencial do governo federal. No entanto, alguns estabelecimentos comerciais, mesmo com autorização para reabrirem, decidiram permanecer fechados. A razão é muito mais pragmática do que humanitária, já que as restrições de atendimento de clientes e a ausência do público-alvo, no caso de lojas voltadas ao setor turístico, fizeram com que os donos optassem pela manutenção do fechamento, até mesmo como forma de economizar, é o que eu falei, né? Uma decisão aí que não é simplesmente humanitária, né? Não é simplesmente preocupação, né? É porque também não tem, às vezes, como você abrir um estabelecimento comercial para atender 20%, 30% do espaço, né? Então acaba saindo mais caro. Mais caro o molho do que o peixe. O ditado molho mais caro que o peixe. E para a gente finalizar aqui, se já não bastasse a luta contra a pandemia, a Prefeitura ainda enfrenta fake news sobre o assunto. Só nos últimos dias foi preciso desmentir 2 informações que viralizaram nas redes sociais, foi o que a gente falou, a questão aí do uso das máscaras. Teve 3, na verdade, né? Mas o uso das máscaras aí que a polícia ia multar dentro do carro foi até mais anterior, foi mais no começo da semana passada. Mas teve essa da máscara,
teve aí do recurso de 60 bilhões. Bilhões? Né? Ui, puxa resolvi o problema da prefeitura uns 10 anos já, né? 10, 20 anos no mínimo, né, João? 60 bilhões, né, para combate do Covid. Se fosse 60 milhões, eu acho que dá para engolir. Dá para engolir, mas 60 bilhões... Na verdade, o recurso... 10 vezes o orçamento de posse. A prefeitura desmentiu e disse que o recurso seria de 18. Mas tem uma listagem do Senado Federal mesmo que coloca posse com 20. Então até melhor, né? 20 do que 18, evidentemente. Né? Mas de qualquer forma... recomposição das perdas da arrecadação desses 2 meses. Não é dinheiro para combate ao vírus, não. O combate ao vírus é os 5,8 milhões e os 3 devolvidos pela Câmara, 8,8 milhões. E esse é para recompor o caixa da Prefeitura em virtude da queda de arrecadação. Tem uma estimativa aí do Alexandre Lino, né, que é o secretário de Fazenda, ele diz que a queda na arrecadação por conta da pandemia varia entre 30% e 35%. Então esse recurso aí, se de fato for liberado, e vai ser liberado, né, mas ainda não foi aprovado, vai ser muitíssimo bem-vindo, né, Com certeza. Na melhor hora possível, né, João? Na melhor hora possível. E teve a outra fake news também, que foi a questão dos profissionais de saúde, né? O surto de profissionais de saúde contaminados. Então, tudo isso, gente, é mentira. Então, quem quer se informar, procura ali os veículos de imprensa, né? Não estou dizendo especificamente do Jornal da Cidade, tem vários veículos de imprensa. Quem, logicamente, quiser prestigiar o Jornal da Cidade, é muito bem-vindo, a gente agradece, mas se quer confirmar uma informação, procura os veículos de imprensa ou então os próprios canais oficiais da Prefeitura. Sem dúvida. Quero deixar aqui um grande abraço a todos. Suas considerações finais, João? Encerramos, né, a edição de hoje, terça-feira, do Pautano. Quinta-feira a gente está de volta aqui a partir das 8 da noite. Lembrando que a coluna Pautano circula todo dia no Jornal da Cidade, de terça a sexta, no formato digital. E aos finais de semana, impresso mais digital. Lembrando que a assinatura digital do Jornal da Cidade é muito barata, é apenas R$ 30 pelo trimestre, recebimento por WhatsApp ou por e-mail. Até quinta-feira, se Deus quiser, com mais uma versão do Pautando, a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade.